Vamos agora passar para você, pergunta e nós respondemos, dando oportunidade de responder as perguntas que já estão conosco há alguns dias. A paz do Senhor, quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Barassal. Deus abençoe a todos nesta manhã. Pastor, a Marisol, ela fala assim, que viu na TV, na televisão, que no Japão foi feita uma imagem e as pessoas pagam para entrar no local e malham com um bastão de madeira descarregando assim o seu estresse devido à situação econômica. Essa estátua é de um deus da pobreza. Eles alegam que esse Deus se voltou contra eles e a culpa da pobreza é desse Deus. Fala um pouquinho a respeito, pastor. Quero dizer, nossa irmã Marisol, e para os outros mais, que aqui está uma característica do que sempre temos afirmado. A Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. O Japão é um país que está sediado por religiões chamadas taoístas, budistas. E de lá vem ensinos nesse sentido, e como tomamos conhecimento também dessa situação. E aí está o problema de uma imagem ser malhada, porque não está atendendo à petição, o desejo da população. Bom, o que diz a Bíblia Sagrada? Nós encontramos no capítulo 10 do livro de Jeremias, versículos 14 e 15, e quero dizer que o povo japonês é um povo culto, mas segue muito a sua tradição de família. Agora veja o que diz a Bíblia. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Ora, por que malhar uma imagem, se uma imagem pode representar uma pessoa, porém não tem possibilidade de atender nenhum pedido? Então diz ainda o Jeremias no versículo 15, vaidade são obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Aí está um problema da crise econômica, que a imagem desse Deus não está resolvendo nada. Diz ainda o profeta Isaías, no capítulo 44 do seu livro, versículo 9 a 11, todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Então está aqui bem claro que não dá para confiar nesse Deus, nessa imagem que os japoneses levantaram, pensando que poderiam ser ajudadas por ele, e agora chegou a crise econômica e não está resolvendo o problema, como não pode nenhuma imagem fazê-lo. Então, eu digo para os nossos ouvintes, cuidado. Se você eventualmente está agindo assim, pondo sua confiança numa imagem, quero dizer, de acordo com Atos 17, 30 e 31, que Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Ignorância significa
desconhecimento. Eu não sabia, nunca ouvi falar, nunca li a Bíblia. Deus não leva em conta o que você fez de sacrifícios, de petições e de outras coisas mais em favor daquela imagem da sua devoção. Ele só aconselha que se arrependa, porque haverá o dia do juízo final, e aí não tem escape. Naquele dia é a última etapa. Não tem mais nada para ser perdoado no dia de juízo. NQI, uma mulher, pastor, batizada há 10 anos na igreja evangélica, porém já faz algum tempo que não congrega e hoje é dependente de droga. Quer saber o que pode fazer para se fortalecer? Eu quero dizer para a nossa ouvinte que ela faça o mesmo que fez o filho pródigo. Está no capítulo 15 de Lucas. Ele saiu de casa com todos os bens que o pai repartiu na herança, viveu muito bem com seus amigos, com as meretrizes, bebidas, muita amizade, mas o dinheiro acabou. Quando acabou o dinheiro, acabaram seus amigos, e ele ficou então desolado, sem saber o que fazer, procurou emprego, lhe deram um emprego de apacentador de porcos, e ele então desejava comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. O que fez ele? Se arrependeu. Voltou para casa com uma confissão ensaiada. Pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como empregado. Foi muito bem recebido. Seus andrajos foram tirados e ele então passou a condição de filho novamente porque foi perdoado pelo seu pai. Quero dizer a nosso ouvinte, está no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 19, a tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. O tempo da declaração aqui de Jeremias 3,19 é para o futuro. Tua malícia te castigará, mas no seu caso já chegou. Você está, como se costuma dizer, numa situação igual ao que o salmista apontou no livro de Salmos 40. Ele chegou a dizer da seguinte maneira: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. E você está vivendo nesse charco de lodo. Pessoa que tem problema de dependência de droga, precisa urgentemente do Senhor Jesus. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, e muitos o verão, e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, minha prezada, você precisa tomar uma medida urgente de se voltar para o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim para você: vai, pois, e apregou estas palavras. Dize, volta, ó rebelde. Não tem o seu nome para colocar aqui. Volta, ó rebelde, Maria, Antônia, Joana, Alice. Não sei o seu nome, mas sei que a Bíblia está dizendo para você: você foi rebelde. Afastar-se de Deus.
Volta, não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Você pecou em se tornar apóstata, mas volta que Jesus pode lhe dar recepção. Se quiser conversar conosco, estamos à disposição. Nossa igreja fica na Rua Silva Jardim 503. Pode nos procurar lá. Pastor, o Genival de Guarujá, da Congregação Cristã, ele pergunta: Jesus vai usar a tecnologia na volta dele? E também outra pergunta: Jesus vai vir do alto na volta para todos? Sim. Nós queremos dizer em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, declara o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então Jesus virá e todos que não foram arrebatados quando a igreja foi levada, porque Jesus arrebata a igreja, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Jesus disse: 2 estarão numa cama, um será levado, o outro ficará. Geralmente marido e mulher dormem juntos. Um ou outro pode não ser cristão, e um que está com Cristo sobe e o outro fica. Então a igreja sobe, começa o grande período da grande tribulação, que vai durar 7 anos, quando vai surgir o anticristo e o falso profeta, que vão atuar no mundo. 144 mil judeus vão se converter a Cristo, e em seguida, então, o povo do anticristo vai cercar a cidade de Jerusalém, como diz Apocalipse 19, e quando Cristo retorna montado num cavalo branco, com os exércitos celestiais e com a própria igreja, para reinar sobre a terra durante 1000 anos, prendendo antes o anticristo, o falso profeta, lançando-os no lago de fogo. Depois de 1000 anos do reinado, ele vai também lançar o diabo para dentro do lago de fogo, e aí estaremos no estado eterno. Então Jesus virá, todo olho o verá. Agora, essa pergunta que segue aqui sobre tecnologia, eu quero dizer ao nosso irmão Genival que a nossa tecnologia, perto da tecnologia celestial, se podemos usar essa terminologia, é muito mais alta. Nós estamos aqui engatinhando, irmão Genival. Jesus não vai precisar dessa nossa tecnologia muito rudimentar. Pastor, ele diz que tem muita ansiedade de conhecer o pastor. E ele diz também: gostei da resposta. Mas ele não estava ouvindo ainda. Ah, já ligou dizendo? Já. Então 4/4 é hoje, né? Tá certo. Obrigado, irmão, pela sua manifestação. A nossa irmã Dorcelina, ela também pergunta: por que chamam Jesus por outros nomes como Emanuel, Jeová? Se seu nome não é Jesus Cristo? Quero dizer a nossa irmã Dorcelina
que Jesus tem outros nomes que caracterizam atividades dele. Por exemplo, esse nome Emanuel aparece no livro de Isaías, no capítulo 7 e versículo 14. E esse texto de Isaías 7,14 é repetido em Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23. Só que o escritor Mateus se encarrega de dar o sentido da palavra Emanuel. Então diz o texto: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Então, por que Jesus é chamado de Emanuel? Porque Emanuel significa Deus conosco. Está aqui no versículo 23, na parte final, que traduzido é Deus conosco. Quero dizer para a dona Dorcelina que a palavra Jesus, que aparece no versículo 21, significa Jeová é o Salvador. Então Jesus pode ser chamado Jesus, do hebraico Yeshua, foi levado para o grego, Jesus, para o latim, tirando o e u, colocando apenas o u, e por fim, do latim passou para o português, trocando o iod, letra hebraica, para J, ficando Jesus. Então, Jesus tem o sentido, Jeová é o Salvador. Emanuel, porque ele, sendo Deus, se fez homem. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, mostrando então que Jesus aqui na terra tinha uma dupla natureza. Eternamente Deus, no princípio era o verbo. Tomou forma humana, o verbo se fez carne. Logo, Deus e homem, uma personalidade teantrópica. Theos, Deus no grego. Anthropos, homem no grego. Teantrópica, Deus e homem, a um só tempo. Duas naturezas em uma só pessoa.